chamado. Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez nessa noite, domingo 31 de maio de 2020, mais uma vez estamos juntos, ainda que virtualmente, mas estamos reunidos, nós aqui, você aí onde você estiver, na sua casa, enfim, para que a gente possa cultuar o nome do Senhor. Mesmo que estejamos fisicamente distantes, mas estamos juntos na presença do Senhor. Então sejam todos bem-vindos, que essa noite seja abençoadora no nosso coração, na minha vida, na sua vida. O nosso culto hoje, ele tem um viés missionário, é o último domingo do mês, então é o domingo que nós nos lembramos de missões, e este é o teor do nosso culto nessa noite, que toda esta palavra cantada, pregada, orada, refletida, encontre o seu coração, o meu coração, o nosso coração nesta noite, com a graça de Deus. Eu quero orar nesse instante, pedindo a Deus que abençoe o nosso culto, desde o primeiro momento que já cantamos até o final, que a presença de Deus seja sensível no nosso meio. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nós te louvamos porque mais uma semana passamos, e nessa semana que passamos, a boa mão do Senhor, a presença do Senhor, a graça do Senhor foi conosco, foi sobre nós em todo o tempo. Nós te louvamos por este encontro que temos, teu povo, na tua presença. Que cada parte desse culto encontre os corações, as almas, as vidas, e abençoe e edifique, e o teu nome seja glorificado em cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para que a gente possa ler o texto do livro do profeta Isaías, capítulo 52. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 12. Isaías, capítulo 52, do versículo 1 ao versículo 12, que diz o seguinte para nós: Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito, para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia, saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela. Purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo,
porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Amém. Até o versículo 12. Nesta noite que nós refletimos sobre missões, eu quero fazer a menção do versículo 7 e do versículo 10. O versículo 7 lembra para nós que formosos são os montes, os pés dos que anunciam as boas novas. E o versículo 10, na parte final, diz assim: e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Isto é o propósito de missões, o propósito de evangelismo. E é por causa desta palavra que nós temos tantas pessoas que de maneira especial entregaram as suas vidas, os seus corações, os seus conhecimentos, as suas capacidades para levarem o nome do Senhor a ser conhecido entre tantos lugares. Estes são os nossos missionários. E nós temos o privilégio de saber que a Igreja Cristã Evangélica de Boa Vista, ela é uma igreja envolvida com missões, envolvida com missionários. Nós queremos nesse momento apresentar de forma singela para todos os irmãos os nossos missionários, aqueles que são ligados a nós, que anualmente têm sido bênçãos para a nossa igreja e também têm sido abençoados pela nossa Igreja Cristã Evangélica de Boa Vista. Então preste atenção aí nesta apresentação que você vai receber agora, preste atenção nos nomes, na imagem desses missionários, e logo após esta apresentação nós vamos orar, intercedendo pela vida de cada um deles. Meu olhar vem procurar pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. Então são estes os nossos missionários, cada um deles, cada um no seu lugar, e nesse momento de pandemia, nesse momento em que o vírus está atacando o nosso país e o mundo, esses nossos missionários, lá onde estão também enfrentando, tanto quanto nós, ou até mais do que nós, riscos à sua saúde e à sua família. Que luta tremenda. Eu gostaria que nós, como igreja, nesse momento, pudéssemos ter um tempo de curvar a nossa cabeça e interceder pela vida de cada um desses missionários e suas famílias espalhados no Brasil e no mundo, servindo ao Senhor, fazendo o nome do Senhor ser conhecido entre os povos, entre as nações. Vamos orar por eles nesse momento. Pai, a tua igreja neste momento foi relembrada de cada irmão, de cada irmã, de cada serva do Senhor, que tem dedicado a sua vida, o seu ministério, o seu tempo, a sua saúde, a sua existência, para fazer com que o nome do Senhor seja conhecido entre tantas pessoas. São os nossos missionários. Pai, nós oramos por eles agora.
Nós clamamos por eles agora, especialmente nesse tempo, ó Deus, de quarentena, de ameaça à saúde. Pai, onde eles estão agora? Onde eles se encontram agora? Nós rogamos que o Senhor possa protegê-los, guardá-los mesmo, todos, a família, os filhos, guardar, ó Deus, desse mal que tem ameaçado. Pai, que eles se sintam protegidos pela boa mão do Senhor. Não somente isso, ó Pai, mas nós oramos também pelo sustento financeiro dos teus servos. Nesse tempo, ó Deus, de dificuldades, mas que eles estejam sendo supridos pela boa mão do nosso Deus. Que também, ó Pai, as suas emoções, da mesma forma, a sua fé, da mesma maneira, estejam guardados pela graça do Senhor. Recebe, ó Deus, nesse momento, a intercessão que nós fazemos ao Senhor, pelos nossos missionários e por suas famílias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. E nós cantamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós bendizemos ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E enquanto nós cantamos aqui, na liberdade que o Senhor dá ao nosso coração, o nosso desejo é que vidas e vidas e vidas, onde estiverem, sejam alcançados pela graça de Jesus e possam, assim como nós, ter o privilégio de entoar cânticos de louvor e adoração ao nome do Senhor. Vamos cantar juntos? Boa noite, irmãos, graça e paz. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, louvando o nome do Senhor, mesmo que de longe com os irmãos. Mas nós sabemos que nosso Deus, Ele é maior do que qualquer coisa, Ele é maior do que qualquer vírus. E logo, logo, nós poderemos juntos estar na casa do Senhor, louvando o nome dEle. Na Bíblia diz que Jesus deixou uma missão para nós, que é ir por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E o que nós, mesmo de longe, na pandemia, estamos fazendo para que isso aconteça? Hoje em dia nós temos muitas tecnologias, muitas maneiras de chegar às outras pessoas, mesmo que de longe. Então, se você ainda não fez isso essa semana, pega o seu telefone, seu celular, usa suas redes sociais, envie uma mensagem para alguém que precisa ouvir da palavra de Deus. Peça para que o Senhor sonde o seu coração e te use. Amém.
meu Deus e meu Pai, nós sabemos, ó Deus, que existem muitas pessoas, ó Deus, que não conhecem a Tua palavra, Senhor, que precisam do Senhor, ó Deus, mas nós que já conhecemos, que já temos o coração salvo, ó Pai, nós sabemos que só o Senhor tem poder para salvar, ó Deus, que o Senhor é o único Deus, o único digno de todo louvor e de toda adoração. Senhor, sonda os nossos corações e nos usa, ó Deus, segundo a Tua vontade. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Louvado seja, Senhor, o Teu nome, porque um dia, Deus, o Senhor venceu a morte, ó Pai. O Senhor morreu em nosso lugar, ó Deus, para que nós pudéssemos ser salvos. Senhor, glorificado seja o Teu santo nome. Amém. Amém. Graças a Deus. Como a gente acabou de cantar, a letra diz: possa o mundo ver brilhar a luz, né? Esta é a intenção, essa é a ideia
primeiro de Deus, e por causa de Deus, deve ser a intenção do nosso coração, da nossa vida. Possa o mundo ver brilhar a luz, ver brilhar o Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu quero convidar os irmãos a que a gente possa ler a palavra do Senhor nesse momento, o texto que vai embasar a mensagem bíblica dessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Um texto clássico, um texto que é muito conhecido de todos nós, um texto que fala de missões, e eu quero ler esse texto com os irmãos agora. Mateus 28, 18 a 20 diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Até versículo 20. Missão dada, missão cumprida. Será? Nesse tema da nossa noite de hoje, eu quero refletir a partir desse texto com os irmãos. Uma história fascinante no Velho Testamento, que me chama a atenção, que me encanta, é a de Caleb, companheiro de Josué e dos outros 10 espias que foram enviados por Moisés a espiar a terra. E você vai perceber esse texto lá em Josué capítulo 13. Quando, por ocasião da distribuição das heranças de Israel, Caleb chega a Josué e requisita a sua herança. De todas as falas de Caleb, uma me chama a atenção em particular, quando ele chega para Josué, já com 85 anos de idade, e ele diz o seguinte, no capítulo 14 de Josué, versículo 11: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Que envolvimento fascinante com as coisas de Deus esse homem nos mostra. Algumas pessoas gostam de dizer, ao serem apresentadas a uma determinada tarefa, o seguinte: meu nome é pronto. Isso é uma frase que se tornou clichê com muitas pessoas. O tema dessa mensagem de hoje, missão dada, missão cumprida, trata-se também de uma frase que se tornou, à semelhança da anterior, um jargão na boca de muitas pessoas. Mas, gente, quem dera se fosse assim mesmo, desse jeito, missão dada, missão cumprida. Há uma música antiga, cuja letra, parte dela, diz o seguinte para nós: lembra das promessas que um dia você fez, dizendo, usa-me, usa-me. Lembra que aceitaste o chamado do Senhor, dizendo, eis-me aqui, eis-me aqui. Aí o coro vai dizer o seguinte: no entanto, existe muita gente por aí querendo ouvir de ti uma palavra só. E aí ele conclui com uma pergunta interessante: e onde está você? Onde está você? E a música continua e vai insistindo a cada coro nesta palavra: e onde está você? E onde está você? Isso significa dizer, meus irmãos, que todos nós somos chamados para uma grande missão. Veja o que Jesus disse ao olhar para a grande multidão que cercava ele e aos discípulos em Mateus capítulo 9, versículos 37 a 38. Jesus diz o seguinte: a seara, na verdade, é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Percebemos que esta continua sendo uma realidade plausível no nosso meio ainda hoje. Também, quando nós observamos a falta de perspectiva dos discípulos após a morte de Jesus, você pode ver isso, por exemplo, em João capítulo 21, versículo 3,
percebemos que temos muitas dificuldades ainda hoje com a missão. Na verdade, temos dificuldade com o entendimento, com a compreensão da mesma, desta missão. Mas aí vem uma pergunta: qual é a missão que precisa ser cumprida? Qual é essa missão? No texto que nós lemos de Mateus capítulo 28, Jesus define esta missão, esta tarefa, tanto para os discípulos naquela ocasião, como para nós também. E Jesus, então, ele define nesse texto 4 pontos cruciais para esta missão ser cumprida, desta missão que precisa ser cumprida. 4 pontos cruciais. Em primeiro lugar, o primeiro ponto crucial tem a ver com a autoridade. Versículo 18, Jesus começa esse texto dizendo assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O texto quer dizer para nós que toda missão, ela precisa ser subordinada a um comando. E esta missão que nós recebemos, ela está subordinada a Jesus, que é a nossa autoridade suprema. Observe que o próprio Deus, falando de Jesus certa vez, e os discípulos ouviram, e a multidão que estava ali ouviu, Marcos capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Autoridade. A nossa missão, ela está subordinada à autoridade suprema, que é Jesus nosso Senhor. O segundo ponto crucial que Jesus apresenta no texto de Mateus 28 tem a ver com o recrutamento. Versículo 19, Jesus diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos. Irmãos, Jesus passou 3 anos e meio apresentando o reino aos seus discípulos. E este reino que foi apresentado por 3 anos e meio começou com o chamado. E qual é o chamado? Em poucas palavras: vem e segue-me. Se a seara é grande e os trabalhadores são poucos, torna-se primordial engrossarmos as fileiras deste exército de Deus. Cabe a nós, a mim e a você que me ouve agora, crentes em Jesus, cabe a nós que estamos envolvidos na obra, deixarmos de lado o preciosismo que muitas vezes nos cerca e aprendermos a envolver mais pessoas na obra que é do Senhor antes de ser nossa. Cabe aqui dizer e lembrar que, infelizmente, na obra do Senhor existe pouca gente fazendo muita coisa e muita gente fazendo nada ou quase nada. Isso precisa mudar no cumprimento da tarefa. E a esta tarefa nós damos o nome de testemunho, de evangelismo. É o recrutamento de pessoas a se envolverem na missão subordinada a Jesus. Em terceiro lugar, no versículo 20, um terceiro ponto primordial no cumprimento da tarefa tem a ver com o treinamento. Versículo 20, Jesus continua dizendo: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Na prática de ensino de Jesus, houveram 2 momentos importantes. O primeiro momento é quando Jesus ele parava e ele ensinava as multidões como um todo. Você vê isso muitas vezes nos evangelhos. As multidões se aproximavam de Jesus, ele assentava e ensinava às multidões. Mas o segundo momento é quando Jesus chamava para o lado, de parte, os seus discípulos e somente a eles dava instruções específicas. Este é o treinamento. Este é o ministério que nós chamamos de discipulado. Cabe aqui dizer uma frase comum também: ninguém nasce sabendo. Quando a Bíblia, em Coríntios, vai dizer para nós que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, graças a Deus por isso, este texto também está dizendo para nós
que estas pessoas que se tornaram novas criaturas, elas precisam aprender a viver esta nova vida. Portanto, essas pessoas elas precisam ser discipuladas. Este é o ministério, esta é a tarefa do discipulado, essencial no cumprimento da missão. Mas em quarto lugar, um quarto ponto primordial do cumprimento da missão está no versículo 20 também, a parte B. Quando Jesus ele diz o seguinte, ele começa dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. E aí ele faz uma palavra muito importante para nós. Ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavras de Jesus. Olha o comprometimento de Jesus com esta missão que ele recebeu do Pai. Há alguns exemplos bíblicos que infelizmente aconteceram e nos entristecem muito. E eu quero me ater a dois deles. O primeiro deles está em João 6,66. Quando Jesus está convocando pessoas para abraçar esta missão que ele recebeu do Pai, e ele então chama essas pessoas a se comprometerem com a missão. Olha o resultado que isso deu na vida de muitas pessoas. João 6,66 diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Um outro exemplo está em Mateus capítulo 26, versículo 21, quando Jesus chama os seus 12 discípulos e celebra a ceia com eles, já nos finalmente da sua missão terrena. E aí, naquele momento, Jesus faz uma menção triste também. Mateus 26, 21 diz assim: enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Que tristeza a escolha feita por estas pessoas. Irmãos, a missão que nós recebemos, ela tem a sua conclusão apenas na eternidade. Não há interesse em Deus que as pessoas desistam. Não há interesse em Deus em que as pessoas deixem de cumprir a missão, deixem de se envolver com a missão, como por exemplo aconteceu com os irmãos da igreja da Galácia. Isso nos mostra Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 7, quando ele diz o seguinte: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? A Bíblia deixa claro que o propósito de Deus para todas as pessoas envolvidas na missão é o seguinte, Mateus capítulo 24, versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E no texto que lemos como base dessa mensagem, Mateus 28, no versículo 20, Jesus fez um compromisso com os seus liderados, comigo e com você. E ele diz o seguinte: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus deixa claro aqui o comprometimento absoluto dele com a missão que ele recebeu do Pai. E o que ele quer de mim e de você, o que ele quer de nós, é exatamente o mesmo: que estejamos com ele até o fim, para sermos recebidos na glória. Portanto, meus irmãos, 4 pontos primordiais para o cumprimento da missão. Primeiro, autoridade. A missão é subordinada à autoridade. Segundo, recrutamento. As pessoas precisam ser desafiadas, convidadas a se envolverem na missão. Terceiro, o treinamento. As pessoas precisam ser discipuladas, ensinadas sobre a missão. E quarto, a perseverança. As pessoas precisam ser envolvidas plenamente, até a eternidade, com esta missão que nós recebemos do Senhor. Como é que nós então concluímos essa palavra nesta noite? Percebemos que há muito o que fazer. O próprio Jesus já dissera isso. Então, que conosco, comigo e com você, a expressão missão dada, missão cumprida, seja uma realidade diária na nossa vida até a volta de Jesus. Amém. Vamos orar e que o Senhor possa colocar essa palavra
no meu coração e no seu coração. Pai Celestial, ouvimos nesta noite a Tua palavra, proferida pelo próprio Jesus, lá em Mateus 28, e nós entendemos que recebemos do Senhor uma missão, e o que o Senhor espera de nós é que essa missão seja cumprida. Então, que por amor do Teu nome, o Senhor possa confirmar esta palavra, esse desafio, no nosso coração, nesta noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estamos chegando ao final do nosso culto nesta noite, e como temos feito a cada semana, nós queremos passar para os irmãos, passar para a igreja, algumas palavras que nós temos chamado de palavras de orientação. Em primeiro lugar, eu quero, com muito amor no coração, recordar com os irmãos, reiterar com os irmãos, em relação à questão dos dízimos e ofertas, a contribuição, que é um privilégio de cada um de nós, fazemos a cada semana, a cada mês, porque a vida continua, a igreja tem os seus compromissos, a vida segue. Então, eu quero lembrar os irmãos, está sendo colocado aí para você o número da conta bancária da igreja, e a gente tem dito isso. Se você pode fazer isso, pode ir ao banco ou fazer uma transferência eletrônica, faça isso. Mas se porventura isso for difícil para você, por causa de limitações de mobilidade, não tem problema não. Dá um recado para a gente, fala com a gente. O nosso tesoureiro, ele tem prazer em poder ir até a sua casa e abençoar você e dar a você o privilégio de contribuir com a obra da igreja. E falando em contribuição, eu quero lembrar você algumas coisas. Primeiro delas é a questão dos dízimos e ofertas, que é o nosso privilégio e a nossa responsabilidade. Mas tem também, e esta noite é importante a gente lembrar, a oferta missionária. Esses missionários que vocês viram lá no início do culto, irmãos, eles sobrevivem, eles vivem lá no campo com as suas famílias, a partir das ofertas que eles recebem das igrejas, dos irmãos, em todo canto, inclusive da nossa igreja. Então, você que tem um compromisso com missões, não se esqueça, faça a sua contribuição, entregue a sua oferta missionária, porque isso vai ser bênção na vida dos nossos missionários. E uma outra contribuição que tem muitos irmãos da igreja que fazem, fora os ingredientes da cesta básica, é a oferta social. Os irmãos que têm contribuído financeiramente para que outras vidas sejam abençoadas ao longo do mês com a oferta social, com o suprimento de necessidades específicas. E graças a Deus isso tem acontecido. Então, se você é um contribuinte, não se esqueça, faça isso, tá bom? Porque a nossa igreja vai ser grandemente abençoada com isso. Segunda palavra que eu quero dar aos irmãos é o seguinte: mês de junho, amanhã já é 1º de junho, já estamos no 6º mês do ano, e o mês de junho é o mês do aniversário da nossa igreja. Comemoramos esse ano 52 anos de existência. Então, irmãos, durante todo esse mês, nós estaremos fazendo menções nos nossos cultos a respeito da igreja. Teremos cultos de oração, tudo voltado para a vida da igreja, para a existência da nossa igreja. E nós estamos pensando e planejando um momento muito especial para comemorarmos os 52 anos da nossa igreja. Então, muito em breve, nós passaremos aos irmãos informações a respeito desta atividade de comemoração dos 52 anos da igreja. E por falar em igreja, a terceira palavra que eu quero colocar é sobre os nossos cultos. Como esse de hoje está sendo transmitido, o nosso culto online, por enquanto, nós deveremos continuar dessa maneira. A gente ainda está tão inseguro, tão sem informações seguras para que a gente tome uma decisão a respeito da mudança da forma de cultuar. Mas, sobre isso, eu quero dizer que estamos pretendendo começar algumas atividades presenciais no estilo grupos pequenos aqui na nossa igreja. Em breve a gente deve passar algumas orientações para os irmãos de como isso vai acontecer. Mas enquanto isso, aí está o nosso endereço. Faça sua inscrição, inscreva-se no nosso canal do YouTube e não somente se inscreva nesse endereço que você está vendo aí, mas divulgue.
essas mensagens bíblicas e todo o conteúdo do nosso site, das nossas redes sociais, não é só para mim, só para você, é para todos aqueles a quem Deus quer abençoar. Então faça a sua inscrição, compartilhe, divulgue, para que vidas sejam abençoadas. E por falar em abençoar, a quarta palavra que eu quero dizer, toda a primeira semana do mês, nós temos a semana de oração no nosso calendário presencial. Não temos o calendário presencial, mas esta semana, a começar de amanhã, eu estou convidando vários irmãos da igreja para que a gente possa fazer a nossa semana de oração de forma virtual. Então, irmãos, a partir de amanhã, eu estou marcando para as 20 horas, que eu também tenho que pensar na minha disponibilidade também, né? Então, eu estou marcando para as 20 horas. Eu quero ter um encontro de oração curto, coisa de 20 a 30 minutos, com vários grupos da igreja. Você está vendo uma tela aí, e essa tela está mostrando para você como acontecerá esses encontros. Eu quero ter o privilégio de orar pelo Google Hangout todas as noites, às 20 horas, com esses irmãos aqui. Segunda-feira, estou convidando as mães jovens da igreja, que tem criança pequena. Anote, você vai receber o link para que a gente possa orar juntos na segunda-feira às 20 horas. Terça-feira, eu estou convidando os líderes dos ministérios da igreja, mesmo horário, da mesma maneira. Quarta-feira, reunião de oração com a igreja, com quem quiser. O nosso canal do Google, ele pode comportar até 100 pessoas. Então, a gente vai disponibilizar o link, quantos quiserem, basta entrar lá e a gente tem uma reunião tão legal, orando juntos às 20 horas. Na quinta-feira, eu estou convidando os líderes dos grupos de encorajamento, para que a gente faça a nossa reunião de oração. Na sexta-feira, estou convidando os presbíteros, os diáconos e as diaconisas, para que a gente tenha a nossa reunião de oração. E isso na sexta-feira. No sábado, jovens e adolescentes às 20 horas e às 19 horas, mamães e papais, eu estou convidando você, conecte os seus filhos, tá bom? Você resolve isso aí, tá? 19 horas, o pastor quer orar, quer conversar um pouquinho com as crianças da nossa igreja. Então, liga lá, bota seus filhos lá, para que a gente possa ter uma reunião de oração com as crianças às 19 horas. E aí, às 20 horas, com jovens e adolescentes. Tá bom? Então, anote isso aí, tire uma foto dessa tela que você está vendo aí, ou você pode rever depois, está gravado aí depois, quais os horários e os dias em que nós teremos reunião de oração. Creio que, dessa maneira, nós estamos caminhando como igreja, a igreja está aí, ela não deixou de existir, estamos cuidando dos irmãos, estamos sendo abençoados e sendo bênçãos na vida dos irmãos. Com essas palavras, nós externamos a nossa gratidão por cada irmão, por cada irmã que tem participado conosco cada semana. Semana que terminou, nós tivemos o privilégio de ter com os irmãos todas as noites, também às 20 horas, uma devocional, e cremos em Deus que as famílias se envolveram nisso, né? Nós convidamos as famílias da igreja para refletir, né? Compartilhar e orar. Cada semana Deus nos abençoou com uma devocional, mandamos para os irmãos, e a gente pôde então refletir biblicamente sobre a família, e os irmãos puderam compartilhar e orar pelas famílias da nossa igreja. Graças a Deus por isso. Agradeço a Deus o esforço de cada um, a presença de cada um, como estamos nessa noite fazendo. Muito obrigado. Que Deus abençoe ricamente a sua semana e que todas as atividades propostas, elas estejam, acima de tudo, abençoadas pelo nosso Deus. Lembrando que, por falar em missão, isso é missão. Recebemos de Deus esta missão de cultuar, de adorar o Senhor. Então vamos fazer isso juntos, para a glória do nome do Senhor. Queremos orar nesse momento, encerrando o nosso culto, tendo a bênção, e em seguida teremos a música final do nosso culto, e assim estará encerrado o nosso culto em nome de Jesus. Aonde você está? Vamos orar juntos ao Senhor nesse instante. Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio de cultuar o Senhor junto com os nossos irmãos, onde estiverem. Pai, que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós. Que tudo nesse culto, nessa noite, tenha encontrado corações
abençoado, despertado, desafiado, estimulado, alegrado vidas e glorificado o nome do Senhor. Receba a nossa adoração, o nosso culto, abençoe a nossa semana e as atividades que estão propostas daqui por diante. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor insondável e eterno de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos nós, com cada um de nós, hoje e sempre, até a volta gloriosa de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Música final, grande abraço e boa semana a todos os irmãos.